E aí pessoal, tudo bem? Professor Ego, professor de Geografia de vocês. Então, estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso conteúdo com mais uma videoaula, certo? Vamos lá prestar atenção. Então, Estados Unidos, população e megalópole. A distribuição da população no vasto território, com mais de 324 milhões de habitantes em 2017, cerca de 4,4% da população mundial. Os Estados Unidos são o país mais populoso da América e o terceiro do mundo, superado apenas por China e Índia. Embora a densidade demográfica média seja de 33,2 habitantes por quilômetro quadrado, a população estadunidense se distribui de forma irregular no território, concentrando-se principalmente na região nordeste do país, onde teve início a ocupação humana pelos colonizadores e cujo desenvolvimento urbano e industrial é superior aos de outras regiões. Nessa região nordeste se concentram cidades de grande destaque, como Boston e Nova York, na costa leste, e Chicago, junto aos Grandes Lagos. Mais próximo da costa oeste, porém, ocorrem também grandes concentrações populacionais, como as áreas sob influência das cidades de San Diego, Los Angeles, São Francisco e Seattle ao norte. Espaço urbano, as megalópolis. Então, no espaço urbano estadunidense, pessoal, se destacam 3 megalópolis, né? Então, vamos entender o que é uma megalópole. Existe nos Estados Unidos cerca de 40 aglomerações urbanas com mais de 1 milhão de habitantes. Essa intensa urbanização acompanhou as fases de industrialização do país e deu origem a uma ampla malha urbana, resultante da união de várias metrópoles e centros urbanos secundários, cujos limites se interpenetram e formam um corredor urbano. Essas aglomerações recebem o nome de megalópole. Então, pessoal, presta atenção aqui, né? Essas amplas malhas urbanas, né, que têm a união de várias metrópoles e centros secundários, formam, né, um corredor chamado de megalópole. É a junção da área de influência dessas metrópoles com os centros secundários. Então, nos Estados Unidos nós temos 3 megalópolis, como eu já falei para vocês, né? A primeira, e elas recebem o nome, né, as siglazinhas dos principais países, dos principais estados. Então eu tenho aqui a primeira, aqui no nordeste dos Estados Unidos, é o Bosch, né, que é a Boston e Washington, que são os principais países. Então, essa megalópole é formada por esse conjunto de estados aqui, países não estados, né? Eu tenho a Schipitz, que é que vai de Chicago a Pittsburgh, tá bom? E eu tenho a Sansan, já aqui no oeste do país, né? Que é o que vai de São Francisco a San Diego. Bosch, a megalópole do Nordeste. Nova York é a metrópole central de uma imensa megalópole dos Estados Unidos, de aproximadamente 700 km de comprimento, denominado Bosch, nome formado pela abreviatura de Boston e Washington, pontos extremos da área pela qual ela se estende. Essa megalópole é formada por Nova York, Filadélfia, Baltimore e atualmente avança sobre as cidades de Norfolk. Aí vivem mais de 50 milhões de pessoas, de cada 6 habitantes do país, um mora nessa megalópole. Com uma notável e diversificado parque industrial, Nova York é também a sede das Nações Unidas, dos principais bancos e dos grandes conglomerados empresariais estadunidenses, o que a torna um centro de decisões políticas e econômicas que exercem influência sobre os espaços geográficos mundiais. Ninguém, né, tem mais importância no mundo do que Nova York. Na hora que você fala nos Estados Unidos, automaticamente você associa a Nova York. Então, Nova York também está dentro dessa, né,
megalópole formada por Boston, né? Boston e Washington, né? Essa sigla que faz parte dessa megalópole, esses, né, estados. Tiflis, a megalópole dos Grandes Lagos. Outra enorme megalópole americana denominada Tiflis, nome formado da abreviatura de Chicago e Pittsburgh, estende-se de Chicago, a metrópole central, a Pittsburgh, abraçando ainda Cleveland e Detroit. San, a megalópole da costa oeste. Na costa oeste dos Estados Unidos, quando vista em conjunto com as cidades de São Francisco, San Diego, Sacramento e Los Angeles, forma uma megalópole dinâmica denominada San, né? Cujos extremos são São Francisco e San Diego, daí a inicial. Los Angeles é a segunda maior metrópole dos Estados Unidos e a maior cidade do estado da Califórnia. Vale do Silício. San abriga o mais importante aglomerado industrial do Sunbelt, Cinturão do Sol. Cinturão, a área industrial das indústrias modernas, indústria da terceira revolução industrial que a gente viu na aula passada. O Vale do Silício, certo? Que faz parte do Sunbelt, a principal ou mais importante aglomeração do Sunbelt. Essa região se desenvolveu ao redor da Baía de São Francisco e se estende por vários núcleos, como Palo Alto, San José, Santa Clara e Cine Valley. O Vale do Silício concentra imensas e milionárias indústrias de alta tecnologia, especializadas em microeletrônica e informática, que contam com uma mão de obra qualificada, formada principalmente pelas universidades da região que produzem pesquisa de ponta. É o caso da Universidade Estadual da Califórnia, situada em Berkeley, cidade da Grande São Francisco, e da Universidade de Stanford, localizada em Palo Alto. Né? Stanford é uma das principais, né, tem um destaque dentro das universidades estadunidenses. Então, pessoal, ó, aqui, né, essa área aqui, certo? É o espaço urbano formado, né, pela megalópole San, né, que pega o Vale do Silício, certo? Aqui, ó, São Francisco a San Diego, toda a área de megalópole aqui, tá bom? E aí aqui a gente tem, né, o espaço urbano ligado ao Vale do Silício, certo? Onde a gente tem cidades principais, conjunto de cidades que formam o Vale do Silício, né? Vai aqui de San Mateo até San José, certo? Então todas essas cidades aqui formam o Vale do Silício, tá bom? Principais universidades, né? E as grandes empresas que se localizam nessa região, todas elas ligadas à terceira revolução industrial, né? Altamente tecnológicas. Estados Unidos, a imigração. A enorme população estadunidense e a formação das grandes megalópoles também estão relacionadas às levas migratórias que, desde a expansão territorial até os dias de hoje, caracterizam os Estados Unidos como o país que mais recebe imigrantes na história contemporânea. O fluxo migratório diminuiu entre 1930 e 1940. Na segunda metade do século XX, porém, o fluxo de imigrantes nos Estados Unidos voltou a crescer, principalmente com a entrada de latino-americanos e asiáticos, fator decisivo para o crescimento populacional do país. Depois dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, o governo estadunidense reforçou o controle da migração. Racismo e a lei dos direitos civis. Então, sempre que a gente fala de racismo, pessoal, a gente tem que lembrar o que está acontecendo atualmente nos Estados Unidos. A gente vai ver que o racismo lá é uma coisa histórica e que explodiu, né, eclodiu novamente esse ano, né, desde a morte lá do George Floyd, né, e outros acontecimentos que vem marcando, né, ou evidenciando essa história do racismo estadunidense. A história dos Estados Unidos foi marcada pelo conflito entre brancos e negros.
Em 1865, a abolição da escravatura ou da escravidão não garantiu plenos direitos aos afrodescendentes, mantendo-os às margens da sociedade até o século XX. Somente um século depois do fim da escravidão, em 1965, o movimento negro, após enfrentar diversos obstáculos de perseguição, de lixamento, passando por grandes massacres, obteve uma vitória que fez parte da constituição da democracia do país. A proclamação da Lei dos Direitos Civis, que estendeu os direitos democráticos a todos os cidadãos nascidos nos Estados Unidos. Até então, os negros eram alheios a isso aí. O pastor Martin Luther King teve destaque ao transformar a luta da população negra em um movimento nacional. Apesar do histórico de discriminação da população afrodescendente, o ano de 2009 registrou a posse do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, Barack Obama, eleito pelo Partido Democrático. Segregação, discriminação e pobreza. No espaço urbano das cidades estadunidenses, os guetos refletem a segregação socioespacial entre os diferentes grupos populacionais. Observe a figura 29, a gente vai já ver a figura. No centro, os altos edifícios são ocupados por escritórios, estabelecimentos bancários, centros comerciais e etc. Ao redor estão as indústrias e os bairros habitados por imigrantes e pela classe social menos favorecida, latinos-americanos, asiáticos, negros, etc. Localizam-se aí os chamados guetos. Distante dos guetos estão as áreas suburbanas, onde vivem as classes sociais médias e altas. Então há uma segregação, uma separação de acordo com o nível econômico e social, né, e de acordo com as características raciais dentro do espaço urbano dos Estados Unidos. Então, ó, centro dos negócios, né, os centros, os prédios que abrigam as empresas, sede das empresas, dos bancos, né. Depois deles, ou próximo a eles, a gente tem a zona industrial e os bairros marginalizados, que são os guetos, certo? E aqui são as áreas residenciais das pessoas com maior condição financeira, certo? Então aqui fica claramente evidenciada essa separação, essa segregação urbana nos Estados Unidos. Depois dos Estados Unidos, outro país que forma, né, a América anglo-saxônica, vamos dizer assim, é o Canadá, né, o outro país desenvolvido do continente americano. Então, o Canadá, economia integrada ao NAFTA. Em 94 entrou em vigor o NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, assinado 2 anos antes por Estados Unidos, Canadá e México. O principal objetivo desse acordo é eliminar barreiras comerciais entre os países membros, favorecendo investimentos e promovendo respeito à propriedade intelectual. Existem grandes diferenças entre os países que integram o NAFTA. Em 2017, por exemplo, Estados Unidos, Canadá e México apresentaram juntos PIB de pouco mais de 22 milhões de dólares, dos quais 88% foram gerados pelos Estados Unidos, 7% pelo Canadá e 5% pelo México. Esse tipo de disparidade se observa ao comparar o Índice de Desenvolvimento Humano desses países, o IDH. Então, dentro desse bloco econômico, né, a gente vê que os Estados Unidos têm uma gigantesca, né, participação em relação aos outros. Então, ó, população, né, Estados Unidos, México e Canadá. PIB, né, então você vê que o PIB dos Estados Unidos é extremamente superior ao dos outros países, né? Posição no ranking de acordo com o PIB e com relação ao IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então você vê que Estados Unidos e Canadá estão praticamente ou estão no mesmo patamar de acordo com o IDH, certo? Quando você adota os critérios sociais, né,
saúde, renda e educação, e o México vai lá para baixo, certo? Então a diferença com relação ao IDH de Estados Unidos e Canadá para o México também é gigantesca. A população canadense, com 9.984.670 km², o Canadá é o maior país do continente americano e o segundo maior do mundo em extensão territorial. Ele fica atrás somente da Rússia. O Canadá, que em 2017 tinha mais de 36 milhões de habitantes, é um país pouco povoado. Sua densidade demográfica média é de 3,6 km². Isso ocorre porque grande parte do território canadense se localiza em áreas de alta latitude, onde as temperaturas muito baixas dificultam a fixação humana. O Canadá está bem próximo ao Polo Norte, né, o que deixa boa parte do país num local de temperatura muito fria, o que dificulta a fixação humana. População e as principais cidades canadenses concentram-se no vale do rio São Lourenço e no sul do território, em uma estreita faixa de 160 km junto à fronteira com os Estados Unidos, ou em áreas não distantes dela, nas quais o clima é mais favorável à ocupação humana. Então, a população do Canadá se concentra nessa faixa aqui, pessoal. Então, quando você vai se distanciando, né, dessa proximidade com os Estados Unidos, aqui 50 graus, quando você vai em direção ao Polo Norte, fica mais difícil, né, a fixação humana, porque as temperaturas são bem mais baixas. Então a gente tem uma concentração populacional nessa região. Diversidade cultural e linguística. A população canadense é formada por diferentes grupos etnoculturais. 2 deles são majoritários, né, tem maior quantidade. Os anglo-canadenses, 44%, e os franco-canadenses, 29% da população. 2 idiomas, o inglês e o francês, são reconhecidos oficialmente no país. Em 1969, após muitos anos de reivindicação e pressão por parte dos cidadãos de origem francesa e do governo provincial, o francês passou a ser a língua oficial na província de Quebec, onde mais de 80% da população tem ascendência francesa. Então, no Canadá, você tem 2 idiomas oficiais, o inglês e o francês. Panorama econômico do Canadá. O território canadense é uma enorme fonte de riqueza, com recursos energéticos, carvão e petróleo, minerais metálicos, madeira, água, né? Mais de 60% da energia consumida no país é obtida por usinas hidrelétricas e extensas áreas cultivadas em relação ao total da sua população. O Canadá conta com um cenário econômico bastante diversificado. Então, a economia do Canadá, a gente tem regiões industriais, policultura, cultivo de cereais, exploração florestal, terras não cultivadas, certo? Concentração industrial canadense. A principal concentração industrial do Canadá localiza-se na região sudeste, junto aos Grandes Lagos. Junto aos Grandes Lagos e no vale do rio São Lourenço. A região conta com um eficiente sistema de transporte, composto de ferrovias, rodovias e vias marítimas, fluviais e lacustres. Por ser uma região fronteiriça, abrigou investimentos importantes tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos, dinamizando as cidades e o setor industrial instalado no entorno. As indústrias são dos setores siderúrgicos, automobilísticos, químicos, de papel e eletroeletrônico, e estão vinculados aos tecnopolos. O setor de papel e embalagens canadense é um dos mais importantes do mundo. A extração madeireira da floresta boreal ou de coníferas conta com um complexo industrial especializado, principalmente na província de Colômbia Britânica, localizada no extremo oeste do território. Então, papel e embalagens retirados da floresta boreal de coníferas tem um grande destaque aqui. As atividades agropecuárias. A agricultura canadense apresenta elevada mecanização e emprego de tecnologia avançada, o
o que permite obter grande produtividade. Além disso, funciona de forma bastante integrada aos setores da indústria alimentícia, de laticínio e de cereais, que contam com filiais de empresas dos Estados Unidos no país. Reconhece, no Canadá, 3 regiões agrícolas: a região dos Grandes Lagos e do Vale do Rio São Lourenço, a região das Planícies Centrais e a região da Colômbia Britânica, certo? Então, pessoal, essas são as principais características que a gente tem, né, do território canadense. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só falar e até a próxima.